Gostaria de receber aqui com uma salva de palmas pastor César Vasconcelos. Que alegria recebê-lo nessa casa. Shalom, irmãos. A graça e paz, bênção, virtude, todas as coisas boas que Deus tem para a sua vida, que se manifeste para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas além disso, gente, essa alegria de nós sabermos que uma promessa que Jesus fez se cumpre em nosso meio. Ele disse: onde tivessem, Ele estaria do nosso meio. Isso significa que Ele está aqui. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho antes da gente entrar no que a gente tem que tratar. Não dá para parar a festa quando a gente sabe que Jesus está com a gente, porque Jesus é aquele que nos conduz em triunfo o tempo todo. Eu fico pensando quantos crentes celebram por aí um jogo de futebol que o time uma hora está bem, outro time está ruim, e a gente chega aqui, não podemos ficar parados, a gente tem que expressar, a gente tem que manifestar as coisas que o Senhor tem para a gente. E hoje nós vamos tratar desse tema, a peneirada no plano de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para fortalecer a tua fé, para edificar a tua vida. Vamos seguir então, se você abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, vamos ler junto já pela projeção, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Todo mundo conhece esse texto, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre algo que está escondidinho nesse texto e que é fundamental para a gente perseverar na nossa vida cristã. Vocês conhecem as peças que estão aí nessa projeção, é ou não é verdade? Todo mundo, provavelmente quando criança, ou mesmo com adulto, já jogou um pouquinho de dominó. Mas você já viu um tipo de atividade que existe, quando certas pessoas pegam essas peças e começam a ordenar uma do ladinho da outra e fazem um projeto incrível, às vezes com milhares dessas peças, uma do lado do outro, e eu não sei se vocês já viram, mas tão especiais, que envolve escorregador, envolve balão, né, bexiga, e uma coisa cai para um lado, quando você aperta a primeira peça e ela vai empurrando a outra, vai derrubando a outra, aquele negócio vai avançando e passa minutos acontecendo, até chegar ao fim daquele projeto. Eu fui dar uma olhadinha nisso. Vocês acreditam que o recorde mundial disso são 320 mil peças de dominó alinhadas uma do lado da outra? Foi feita por um chinês. A pessoa passou 5 semanas organizando as coisas há uns 10 anos atrás, para no final daquilo terminar, e o último momento era a última peça caindo. Só que nesses projetos humanos, nem sempre as coisas acontecem como deve acontecer. E se você for nas redes sociais, no YouTube, sabe que eu descobri? Que tem vídeo do meio do projeto, com milhares de peças colocadas, aquilo desabando. Olha essa foto aí, que coisa terrível. Uma pessoa estava colocando uma pecinha colocada no lugar errado, um projeto de 10 mil peças e muito trabalho, muito esforço de projeção. Na primeira estava montando, em poucos segundos tudo vai ao chão. É algo muito triste acontece. Deixa eu te contar uma coisa, assim como essas pessoas projetam essas peças, ao longo dos séculos Deus estabeleceu alguns projetos. Só tem uma diferença, que quando o nosso Deus estabelece um projeto, quando Ele escolhe as peças que farão parte desse plano, esse plano nunca vai se frustrar, essas peças nunca vão falhar, porque o nosso Deus é perfeito, o seu plano eterno se cumpre e o nome dele é glorificado em tudo. Rapidamente, só para lembrar algo que você sabe, qual é a realidade do plano de Deus? Ele sempre começa o projeto dele com um desafio, com uma dificuldade. E com o passar do tempo, isso se torna cada vez mais complexo. Você vê que a provação, a dificuldade são mudanças repentinas, mas o futuro disso é Deus sendo glorificado e essas peças, esses elementos, essas pessoas que Ele escolhe para fazer parte do plano, sendo
abençoadas e desfrutando coisas tremendas. Eu sei que aqui nesse lugar você já tem experimentado essa realidade das bênçãos, do cuidado, a Deus respondendo a fé que Ele coloca no teu coração e você sendo abençoado. Às vezes é tão bom a gente pregar, mas às vezes eu quero que Ele gostaria de ficar aqui só para ouvindo os milagres, as manifestações que o Senhor já tem operado na tua vida, porque é assim que Ele trabalha. Agora, gente, quando a gente vai ver exatamente o que aconteceu nesses versículos, Deus me deu um entendimento revelado, e até por eu às vezes ler a Bíblia não da maneira como eu deveria. E nesses textos que nós lemos, existem algumas revelações que eu quero falar com você. Primeira coisa que me chamou a atenção, eu gosto muito de ler a versão do Almeida atualizada. E versões mais ou menos daquela época, né? E você sabe que a Bíblia em português foi traduzida há bastante tempo, e é muito comum você ouvir o pronome vós, né? Tu, vós, é uma coisa bonita de escutar, mas a gente não está tão acostumado com isso. E a primeira coisa que me chamou a atenção ao ver esse texto é que Jesus está tratando com dois grupos diferentes nesses versículos. Quando você olha o texto que a gente leu, lá no verso 31, Jesus diz: Simão, Simão, Jesus está falando para Simão, para Pedro, e ele diz: Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Vocês acreditam que eu sempre li esse versículo de forma errada? Eu pensava que Jesus estava falando para Pedro: Pedro, Satanás vai te peneirar. Pedro, Satanás quer te colocar numa peneira, numa tribulação, numa prova. Eu achava que essa palavra era destinada a Pedro, porque por causa do contexto da conversa depois. Mas quando você vai no grego original, e algumas versões, até já em português, em espanhol, em inglês, fica muito claro que Jesus, na verdade, chega e fala para Pedro, mas ele diz: Pedro, Pedro, na verdade ele diz Simão, Simão, e ele diz: Satanás pediu para peneirar vocês, meus discípulos. Você imagina ali naquele desenho, Jesus de vermelho, Pedro de azul, e a primeira palavra que Jesus fala não é para Pedro, é para todas aquelas pessoas que estão ali. O que quer dizer isso aqui? Primeiro, Jesus está deixando claro que existe um inimigo, que existe um ser que é contrário aos seus discípulos, mas principalmente ele é contrário a Deus, porque ele se levanta contra tudo que é Deus, chamado de Deus, tudo que merece, que está ligado ao culto a Deus. E olha, gente, se nós vermos a história da humanidade, lamentavelmente Satanás é bom em fazer o mal. Quantas desgraças nós temos visto nesse mundo por ação das trevas. Coisas terríveis. No final de semana passada eu estava em Belém e estava acompanhando a ministração de um pastor que dirige um instituto chamado Infância Protegida. E ali ele estava contando da realidade de desgraça que existe hoje no nosso país, de maus tratos a crianças, violência moral, violência física, violência sexual. Se você tem um mínimo de sanidade, você não consegue imaginar o nível de desgraça que acontece nos nossos dias, na nossa nação, por filhos de Belial, filhos de Satanás, que causam mal sobre os pequeninos do Senhor. Inspirados por isso, existe um inimigo que quer fazer esse tipo de coisa, de trazer o mal. Ele começou a sua ação lá em Gênesis. Você sabe que Lúcifer, Satanás, entra naquela serpente de forma inapropriada, engana o homem e nos deixa com uma marca de pecado, de desgraça. Ele consumou o seu ministério. O ministério que o diabo veio fazer na terra ali no começo era trazer a morte. Mas graças a Deus que o plano dele foi revertido. Ainda que ele tenha vindo para fazer isso, o bom pastor, ele entrou pela porta, ele nasceu através de uma virgem, veio nesse mundo e esmagou a cabeça de Satanás e vive até hoje nos abençoando, cuidando de nós, a cada um. Ao longo do tempo, ele tem agido dessa maneira, mas no plano de Deus, ele também já tem um destino, lago de fogo. Nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer no futuro, porque Deus já nos deixou claro o que vai acontecer. Deixa eu te falar, esse inimigo que ele quer fazer o mal,
Onde é que vai estar o foco dele? Vai estar no foco com as pessoas, como você e como eu, que amamos a Deus, que queremos fazer a vontade de Deus, que adoramos a Deus. E a verdade é que a mesma coisa que aconteceu naquela época, continua acontecendo nos nossos tempos. O que aconteceu naquela época? Satanás chegou para Jesus e pediu permissão para peneirar os apóstolos, peneirar os discípulos de Jesus, peneirar aqueles que estavam seguindo ao mestre. Entenda mais uma coisa, esse inimigo, ele não tem poder além do que aquilo que o nosso Senhor permitir que ele tenha. Existem muitas vezes, as pessoas estão colocando muita ênfase em Satanás, etc. Não. A nossa vida, se estamos em Cristo, ela está realmente protegida pelo Senhor. O maligno não nos toca, e eu sei que essa tem sido a tua experiência, a experiência dessa igreja. Estamos firmados no Senhor. E no caso, vimos exatamente aqui ele tentando fazer o mal, tentando alcançar os chamados do Senhor, como ele fez, por exemplo, com Jó. Você conhece muito bem a história de Jó. Gente, 30 segundos, 4 mensageiros, e a vida de Jó foi transtornada de uma hora para outra. Pode ler ali o texto, faça a leitura. Você já pensou que você está tranquilo e de repente chegam 4 pessoas te dar notícia e os teus bens foram embora e os teus filhos morreram? É muito duro, mas era uma permissão de Deus, porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Eu quero que você entenda, a primeira coisa, o primeiro alerta: se nós somos discípulos de Jesus, nós temos um inimigo que vai tentar, que tem um projeto diferente do plano de Deus, e nesse projeto ele quer peneirar, ele quer trazer tribulação, ele quer trazer dificuldades com o objetivo de nos esmorecer na fé. Mas a revelação não fica primeiro só em entender que Jesus estava falando com todos os discípulos. Em seguida, ele se volta e ele fala algo, aí sim, para Pedro, especificamente para Pedro. No verso 32 ele diz: mas Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Essa segunda mensagem já não era mais para todo mundo, mas era especificamente para uma pessoa. E sabe o que acontece? Pedro, irmãos, ia ser aquele homem que ia ser utilizado, usado por Deus como líder de uma igreja iniciante, da igreja chamada primitiva, aquela que estava começando. Até você imagina o que é o desafio, Jesus sendo assunto aos céus, e ele ter a responsabilidade de envolver esses demais irmãos, apresentar sã doutrina, pregar, fazer tanta coisa. Por isso ele era alvo, um alvo específico de Satanás na peneirada, mas também ele foi alvo específico da oração, do cuidado e da proteção de Deus. Por que isso? Porque dentro dos propósitos de Deus, Deus chama algumas pessoas específicas para serem usadas como canal no propósito dele. Se você estuda Efésios capítulo 4, você vai ver que o apóstolo Paulo começa a ensinar que Deus chama 5 tipos de obreiros, 5 tipos de ministros. Lá no verso 11 você pode ver isso, e estabelece esses ministros na igreja, para que esses líderes, esses ministros, eles possam preparar o povo de Deus, eles possam consolidar o povo de Deus, para o povo de Deus fazer a obra do Senhor. A igreja não é um estádio de futebol, onde milhares estão sentados confortáveis e gritando para 22 lá em cima: vai, vai. A igreja não é um local onde você vem, se senta confortavelmente e diz: vai, pastora Miriam, faz a obra aí que eu já dei meu dízimo. Não, Deus prepara uma liderança, para essa liderança aperfeiçoar todos os crentes, para os crentes fazerem a obra do Senhor, a obra do Evangelho. E é isso que a gente, glória a Deus, e a gente deve vir com esse sentido, entender essas coisas. E sabe, líderes são tão importantes. Eu tenho, os últimos anos da minha vida, eu tenho dedicado, e Deus tem me dado essa visão de capacitar líderes. O meu mestrado lá nos Estados Unidos foi voltado a essa área, e já tanto lá como aqui no Brasil, Deus está me colocando através de uma escola de liderança para capacitar isso. E eu vi capacitar esses líderes, expandir, porque um líder bem instrumentalizado, ele vai dar resultados ainda maiores. Eu ouvi uma frase tão interessante, um pastor que eu conheço diz: quem ganha uma vida, soma uma ovelha, mas quem forma um líder, multiplica o rebanho.
Você está entendendo? Por isso Satanás, parece que a peneirada na vida de Pedro foi mais forte. Agora eu quero dizer, talvez você esteja dizendo, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não preciso me preocupar. Ei, tem trabalho para você também, não se preocupe. Deus tem coisas para fazer, e a mesma maneira como Jesus intercedeu por Pedro, Ele também cuida da tua vida, Ele intercede por ti. A segunda coisa que eu queria que você guardasse, primeiro Jesus falou, existe um inimigo que quer peneirar, que quer trazer provação, que quer abater a tua fé, mas Ele diz, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você vai lá para Hebreus, sabe o que você vai ver em Hebreus capítulo 7, se eu não me engano, ele diz que o Senhor é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. Sabe, você, se quiser aplaudir, aplauda forte ao Senhor. E entenda uma coisa, no nosso mundo, na nossa cultura, a gente tem uma coisa que chama de pistolão. QI, quem indica, né? Você já ouviu essa frase? Mas eu quero dizer que no mundo espiritual, nós temos alguém que vale por nós. Esse é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Confie nisso, de maneira nenhuma o Senhor vai te desamparar. Jesus queria usar Pedro? Certamente que sim, estava claro, estava óbvio. Mas sabe o que acontece? Mesmo os líderes, mesmo as pessoas que Deus quer usar, são pessoas falhas. São pessoas limitadas. Primeiro porque nós somos pecadores, a nossa origem é essa, e muitas vezes na nossa educação, ao longo da nossa vida, tanta coisa vem na nossa mente e molda a nossa personalidade, nosso temperamento, nosso caráter de uma maneira que não é a melhor. E a realidade no caso de Pedro, é que Pedro não estava pronto ainda para fazer e cumprir os propósitos de Deus. Apesar dele ser chamado. E é engraçado que quando Jesus chama ele primeiro, ele diz, Simão, Simão. Lembra que Pedro significa rocha, uma coisa firme. Ele diz, Simão, Simão. Ele não quis tratar pela firmeza, porque ele ia começar a tocar em pontos sensíveis na vida de Pedro. E quando você vai olhar, por exemplo, no verso 24, eles tinham acabado de ter a ceia do Senhor, Jesus estava estabelecendo a santa ceia. Gente, tem momento mais espiritual do que esse mandamento da ceia, o Senhor presente no nosso meio. Acabaram de cear, esse é meu corpo, que é dado por vós. Sabe o que acontece no verso 24? Diz assim, houve também entre eles uma forte discussão sobre quem parecia ser o maior. Já pensou, pastor, a gente termina a ceia aqui, e o grupo de obreiros começa a discutir, sabia que eu sou melhor do que tu? Eu estou orando mais, eu estou pregando mais. Você já pensou, você começa a ver um bate-boca, usar aquele termo do latim clássico, começa a ver um maior barraco, um batendo boca com o outro. Acabou de ser a ceia, e Pedro era um desses que estava, brigando por liderança. Ele achava que estava pronto, era um desses que estava discutindo para ser o maior. Ele era presunçoso, Pedro. Se você vai ver esse mesmo relato lá em Mateus, sabe o que ele diz? Jesus, esses aí podem até te negar, mas eu, que é isso, Jesus? Tá de brincadeira comigo? Tu sabes quem eu sou. Presunção, achar que nós podemos alguma coisa, que nós temos, o que podemos e temos vem do nosso Senhor. Pedro não estava pronto, Pedro era violento, sabe por quê? Porque quando eles saem dali, num outro local, quando Jesus vai ser abordado, ele tira uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus teve que fazer um milagre que não estava nem planejado ali, botar a orelha de volta, porque Pedro era violento, era essa pessoa. Além disso, mentiroso. Tu és um deles. Não sou. Olha, tu não andava com Jesus. Não sou. Ô, gente, que dureza isso aí, ou não é verdade? Vocês acham que esse homem estava pronto para ser aquele líder que Deus queria utilizar para a glória do Senhor? Praguejador. Numa das vezes que apontaram para ele, a Bíblia diz que ele praguejou. Ele falou um palavrão. Numa hora, cheio de fé. Na outra hora, boca suja, dizendo, e aí veio aquele barulhinho, eu não conheço a Jesus. Você consegue imaginar um negócio desse? E inconstante, mesmo depois da crucificação, sabe o que acontece? Ele volta a pescar. Jesus já tinha tido um outro chamado para ele, tu vai ser pescador de homens, sabe o que acontece? Volta a querer
pescar. Essa era a realidade de Pedro. E quero dizer uma coisa, eu não sei você, mas às vezes eu julgo os homens da Bíblia. Eu digo, mas ô cambada pecadora, falta de fé, desorientado, terra seca. Mas quando eu paro, eu olho para mim e eu digo, eita, Jesus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu tenho optado por vir para o culto e feito aquela oração que Jesus disse de um homem que foi justificado, entra e diz, Senhor, tem misericórdia, sê propício a mim, Senhor, pecador. Agora eu te digo, Jesus sabia que Pedro não estava pronto, mas no plano de Deus, como Pedro ia ser usado, Jesus programou uma maneira para preparar esse Pedro. Uma maneira em que essas características iam ser retiradas da vida dele. E sabe o que aconteceu? A peneirada de Satanás. Lembra que Satanás diz assim, eu quero peneirar essa turma aí. E Jesus diz, eu orei por ti, só que chegou o momento da peneirada na vida de Pedro. E o que é peneirar? Uma das interpretações de alguns comentários bíblicos, o texto que eles usam é assaltar, é um assalto com fúria, com violência, de tentação, de provação, situações que nos levam a um limite de quem nós somos. Há um limite das nossas forças, há um limite das condições nas quais nós nos encontramos. Peneirar é como que sacudir de uma maneira violenta, era o que faziam com o trigo. Uma vez eu trabalhava com publicidade, eu estava fazendo uma campanha política lá na Amazônia, e nós pegamos um monomotor, gente, já que nós estamos na igreja, na missão diária, eu não posso deixar de comentar. Gente, esse monomotor, imagina um Fusca com 2 asas. Quando eu olhei de longe, era um voo de umas 3 horas, eu vi uma nuvem escura, negra, do tamanho do mundo, e o que eu mais perguntava para o piloto é, como é que faz quando um raio pega num monomotor? Ô irmãos, o medo bate, né? Assim, a gente crê em Deus, mas quando a gente olha o tamanho da nuvem, irmãos, parecia que uma mão pegou esse aviãozinho e sacudia assim. Foi 1 hora de clamor intenso, de oração, de clamor por misericórdia, aquele sacudida. Não te recomendo fazer isso, não te recomendo. Se você tem esse desejo, eu quero dizer, não faz isso não. Agora olha o que acontece, imagina algo que não é meramente físico, mas algo espiritual, algo psicológico, porque lembra que eu falei que na hora do diabo fazer maldade ele é bom? Ele faz isso, é a natureza dele, né? O pai da mentira mata, rouba e destrói desde muito tempo, e quando ele viu a oportunidade, ele foi para cima daqueles apóstolos. E eu quero que você pense comigo alguns pontos da peneirada que Pedro levou nesse momento. Primeira coisa, ele se sentiu sob risco de morte, porque os poderosos daquela terra prenderam Jesus, que era o mestre dele, e todo mundo que vinha dizer para ele, tu estava com ele, ele dizia não, ele se sentiu como se fosse um fora da lei. Eu não sei se alguém já teve essa experiência de ser fora da lei, alguma coisa assim, mas eu acredito que você vive debaixo de uma tensão, uma preocupação que alguém pode te pegar, alguém pode tirar a tua vida, algo pode acontecer. Alguns anos atrás eu estava com uma amiga que é missionária, tem uma missão lá ali trabalha muito no norte da África contra o tráfico humano, e nós atravessamos da Espanha para o Marrocos numa embarcação, tipo numa balsa, e quando a gente estava no caminho ela comentou, tomara que não vejam nada. E eu disse, o que vocês estão falando? Tinham umas bíblias dentro do carro, e não podia ir a um país muçulmano. Gente, aí eu comecei a pensar, meu Deus, esse pessoal vai nos pegar, vai nos prender. Eu já comecei a imaginar o jornal falando, brasileiro morre lá na África, olha, a unção missionária parece que foi embora, uma coisa assim. Graças a Deus, Deus nos livrou. Mas Pedro nesse momento entendeu que a vida dele estava sob risco. Isso é peneirada, isso é dificuldade. Além disso, veja bem, perdeu as expectativas dele. Muitas vezes a gente faz planos daqui a 5 anos, 10 anos, foi mencionado isso aqui um pouco antes. Gente, Pedro passou 3 anos e meio investindo a vida dele num projeto de seguir Jesus. Ele disse, esse é o Messias de Israel, ele vai reinar, ele vai dominar.
eu vou ser o braço direito nele, eu vou me lançar nisso. De uma hora para outra, esse projeto morreu, estava preso, ele perdeu a perspectiva do que ia acontecer na vida dele. Não somente isso, a fé dele foi abalada, porque ele estava crendo que Jesus era o Messias, mas de repente esse Messias é preso, de repente esse Messias está sendo levado pelas autoridades. Eu acho que ele parou, gente, será que eu fui enganado por 3 anos e eu me tornei um herege? Porque Jesus se declarou igual a Deus, e ele deve, como é que eu pude deixar os ensinamentos bíblicos da Torá, do judaísmo, e embarcar nesse projeto com esse homem? Que coisa terrível você imaginar que a tua fé está sendo equivocada. Logo depois se sentiu como um traidor, porque ele negou Jesus 3 vezes. Existe o relato que ele olha para Jesus e Jesus olha para ele. Você já teve vergonha de alguma coisa que você fez errado para uma pessoa e aquela pessoa olhou para ti como se dizendo, bonito, né? Olha o que você fez. Essa era a realidade de Pedro. Além disso, perdeu toda a moral com os discípulos. Você já pensou? Ele dizia, olha, Jesus, esses podem te negar, eu aqui não. Oh, gente, que vergonha, né? Quando a gente dá uma pisada de bola feia, sem moral nenhuma. E mais para o final, quando você vai para o último capítulo de João, ele estava extremamente envergonhado de ter que encarar Jesus novamente. Aquele momento que Jesus chama, lembra? Diz, Pedro, tu me amas? Ele estava quebrado com aquela situação. Eu sei que falar rapidinho é difícil da gente imaginar o que ele viveu naquele momento. Mas sabe o que acontece? Essa peneirada foi Satanás que fez na vida dele, que propiciou essas coisas acontecerem para, na verdade, revelar o que tinha dentro de Pedro, as imperfeições. Mas sabe o que é interessante? A peneirada era de Satanás, mas o propósito era de Deus. Você consegue entender isso aí, gente? Momento difícil, de angústia, risco de perder a vida, vergonha, momento de dificuldade, crise na fé, tudo isso foi proporcionado nesse tempo, mas estava tudo debaixo do propósito de Deus. Deus nunca permitiria que os seus filhos passassem pelas situações de dificuldade para você ficar prostrado, caído, para a tua fé se abater. Pelo contrário, Jesus disse, eu vou rogar por ti, eu vou rogar por ti. A peneirada vai vir, essas crises virão, mas a minha intercessão estará contigo, porque o propósito de Deus é moldar a tua vida, te aperfeiçoar, para o plano dele ser plenamente cumprido. E quando isso acontece, gente, Pedro cumpre o que Jesus disse, quando tu te converteres, ele é convertido, ele passa a ser uma pessoa mais humilde, e por causa disso ele começa a viver o nível ministerial que Deus tinha projetado para ele. Aquele Pedro que antes tinha medo, não conseguia encarar uma criada naquele momento que vem pressionar, e ele diz, eu não conheço Jesus. Com a unção do Espírito Santo, depois de passar por esse processo, ele é aquele que se levanta no dia do Pentecoste, prega diante de milhares de pessoas, 3.000 vidas se convertem. Ele é aquele homem que começa a comandar aquela igreja. Mais adiante no livro de Atos você vai ver, eles são presos, apanham, levam uma surra das autoridades do Sinédrio lá. Sabe como é que ele sai de lá? Contente por ter sido achado digno por sofrer pela causa do Senhor. A vida dele foi transformada, ele começa a viver numa nova dimensão. O Pedro inconstante, mentiroso, presunçoso, ele se transforma num novo homem. A peneirada era de Satanás, mas serviu para tirar a casca daquele Pedro, que não servia para nada, e ficou aquilo, o caráter que Deus queria gerar na vida dele. Meu querido, depois disso, que Pedro estava transformado, aí se cumpriu o que Jesus falou, agora tu vais e tu vais ser uma bênção para os teus irmãos. A peneirada, quando vem na nossa vida, não vem para nos destruir, você sabe disso. Deus não deixaria que isso acontecesse, mas Deus já te escolheu, não somente para ser filho dele,
Mas assim como Pedro, depois de passar pela peneirada, ele fortaleceu seus irmãos, ele foi canal de salvação, ele foi um daqueles que foi até a casa de Cornélio levar o evangelho para os gentios, recebeu a visão de que a porta da graça da salvação não era só para os judeus, mas era para mim e para você que não somos judeus. Esse homem, depois de passar por isso, ele foi uma bênção, não só para os discípulos, seus amigos, mas para todos nós. E para completar, gente, quando isso acontece, quando Pedro passa e consegue fortalecer as outras pessoas, ele passa a ser usado de uma maneira especial dentro do projeto de Deus. E aí eu quero, se você vai aplaudir, faça forte para Jesus. Nós já estamos chegando ao fim, eu quero só que você pense uma coisa. Lembra no começo a gente falou sobre aquelas peças ali do dominó? Quando você derruba a primeira, a queda vai passando de um para outro. E a pessoa que fez esse projeto dedicou muitas horas, primeiro para projetar, fazer o desenho das quedas. E depois passou horas colocando uma peça do lado da outra para a peça cair, para que rapidamente, em alguns segundos, aquilo pudesse se completar. Sabe como é que funciona no plano de Deus? Deus não coloca uma peça do lado da outra para uma cair. Deus coloca uma do lado da outra para um levantar o outro, para um fortalecer o outro, para ser bênção na vida do outro. Mesmo que você não seja um líder formal aqui na igreja, mesmo que você não seja o chefe da tua casa, mesmo que você não esteja numa posição de liderança dentro do teu emprego, Deus não está preocupado com posição, Deus não está preocupado com títulos. Ele tem um projeto e nesse projeto você está incluído. E sabe qual é o projeto? Levantar vidas, levantar vidas, levantar vidas. Deus quer te usar e vai te usar para fortalecer e levantar muitas vidas. Gente, ano de 2020, o que foi isso? Graças a Deus eu vi o testemunho, o pastor falando que foi o melhor ano da vida dele, glória a Deus. Mas você concorda que o mundo foi ouriçado nesse ano de 2020? Você concorda que a própria igreja foi peneirada nesse ano de 2020? Possivelmente a tua família foi peneirada no ano de 2020. Eu vim para o Brasil no começo do ano com um bando de projetos, vou estar ministrando, vou fazer a escola, o meu green card vai ser liberado rapidinho, depois eu volto para os Estados Unidos. Eu vim em março para São Paulo, já cortou, eu deixei de vir na véspera, porque estava tudo fechando. Ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser a ministração? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o projeto? Eu acho que eu nem mencionei, um dos projetos que estou envolvido é de levar cristãos para estudar, fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos, para aprender inglês, com uma escola cristã, hospedagem cristã. Eu digo, não vai dar para divulgar, não vai ter recurso, entrando. Peneirada. Dificuldade, e eu sei que cada um aqui pode falar, talvez de peneirada que a gente recebeu, vida financeira, vida familiar, vida espiritual. Quantas pessoas foram peneiradas, inclusive, já não estão mais vindo para a igreja, porque por algum momento, mesmo Jesus intercedendo, nesse momento não estão dando espaço para a vontade de Deus se cumprir na vida dela. Mas você está aqui para receber essa palavra, dizendo que você é uma peça no plano de Deus para levantar vidas. Escuta, as pessoas perto de ti, no teu alcance, no teu oikos, naquelas pessoas no qual você tem abrangência, que estão com uma família destruída, você vai ser essa peça peneirada. A tribulação pela qual tu passaste, nada mais é uma maneira que Deus usou para te aperfeiçoar, para te dar autoridade, para te dar unção, para te dar sabedoria, experiência renovada, caráter transformado, para você ser canal de levantar essa família. Pessoas que estão com dificuldade na área espiritual, Deus permitiu a peneirada para você ter uma voz profética, a unção do Senhor para levantar essa vida também. Se é área financeira, Deus vai te dar sabedoria, essa peneirada vai te levar para um novo lugar, onde você vai ser esse canal de levantar pessoas, de fortalecer pessoas. Não importa a dificuldade, não importa o nível do problema, que a peça perto de ti está. A peneirada na tua vida foi para você ser canal de levantar as outras pessoas.
Talvez você hoje veio aqui e dizendo: a minha peneirada não acabou ainda. Você concorda comigo que Deus está dando uma mensagem então para você? Se a peneirada não acabou, querido, fica tranquilo. A de Pedro durou alguns dias, talvez semanas, mas depois da peneirada, ele se fortaleceu e se firmou. E o nosso Deus é aquele Deus que fala com a gente. Jesus falou antes: Pedro, vem peneirada, mas eu reguei por ti, e depois disso tu vai fortalecer os outros. E hoje Deus está te lembrando, essa peneirada aí, se Ele não te avisou antes, Ele está te avisando na hora certa, que é hoje. Fica firme, Jesus intercede por ti. Jesus hoje está te dando uma palavra de ânimo, de força, para você não desistir, para a tua fé não desfalecer. E quando você passar por esse processo, você vai levantar as outras vidas, você vai fortalecer as outras vidas, porque no plano de Deus nós estamos aqui para um levantar ao outro. Eu não quero de forma alguma desrespeitar o tempo, então é o momento de nós orarmos agora diante do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé, e agora nós vamos fazer duas coisas. Eu quero convidar alguns para louvar e adorar a Deus pela peneirada. Foi difícil? Está sendo difícil? É hora de louvar, que você está entendendo o propósito. Ainda que a peneira seja de Satanás, o propósito é de Deus. Se você já venceu, louva ainda mais. Se você está na prova, receba a graça de Deus hoje. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e hoje você está recebendo uma palavra de Deus no teu coração, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus marcou esse momento para isso acontecer. E você que já está passando por isso, começa a olhar ao redor e dizer: quem é que eu tenho que levantar? Porque Deus conta contigo para você ser um canal de levantar outras pessoas que estão caídas, que estão na prova, estão na opressão. Se existe hoje alguém aqui que veio convidado e você não fez uma aliança com Deus, isso que nós estamos falando é ligado ao povo de Deus. Pessoas que conhecem ao Senhor Jesus, que servem a Ele. Pessoas com quem Satanás não tem mais autoridade. Se você não tem essa experiência na tua vida, você precisa de Jesus urgente. Não queira entrar numa peneirada de Satanás sem a intercessão e o cuidado de Jesus. Por isso, rapidamente, se existe alguém que hoje, ou que está nos assistindo pela internet, precisa ser de Cristo, levanta a tua mão como um sinal para o Senhor. Levanta, você que nunca entregou a tua vida a Deus. Se você está aqui, eu vejo uma mão. Quem mais? Se existe mais alguém? Enquanto a igreja vai orando, enquanto aqueles que conhecem ao Senhor, e também os que estão pela internet, se você nunca fez isso, esse é o dia de entregar a sua vida ao Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Feche os olhos. Vou fazer primeiro uma oração para quem está nos ouvindo e precisa de entregar sua vida ao Senhor, e depois nós vamos orar dizendo: Senhor, eu entendo agora o teu propósito dessa luta, eu entendo o propósito dessa dificuldade, dessa peneirada. O Senhor conta comigo e o Senhor vai me usar. Pai Santo, estamos na tua presença e te damos glória, te damos honra, porque tu és perfeito, o teu plano é perfeito, tu nunca és derrotado. Quero te agradecer pelas vidas que nesse momento estão dizendo: eu quero seguir a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero que Jesus seja o meu intercessor, o meu Salvador, o meu Senhor. Pai, faz um milagre agora nessa vida, planta, Senhor, ela nos teus caminhos, Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida do Cordeiro, e que nesse instante seja rompido todo o laço espiritual com as trevas, e que a tua graça seja sobre a vida dessa pessoa. Senhor, seja a tua bondade, o teu amor, o teu poder, para a glória do teu nome. Eu oro pelos teus filhos aqui que nesse momento talvez ainda estejam passando pela peneirada. Se você nesse instante está passando por uma peneirada, eu quero te convidar a levantar a tua mão bem alto, como um sinal de fé. Só se você está passando nesse momento de luta, porque você, ao levantar a mão, está dizendo: Deus, eu entendi a tua mensagem hoje. Esse é o momento da fé, de você dizer: eu entendi, Senhor, e vai ser feito segundo a fé da palavra de Deus que está sendo gerada no teu coração. Começa a agradecer, Senhor, eu te agradeço no meio das minhas provações, eu te agradeço no meio das dificuldades,
porque o maligno não pode me tocar, eu sou protegido, e o que ele faz vai ser revertido em bênção para a minha vida, para a vida daqueles que estão próximo de mim, para a minha família, para as pessoas do meu trabalho. Pai Santo, eu oro pelas pessoas que estão aqui nesse instante, passando pela dificuldade, passando pela peneirada. Eu peço que o Senhor abra totalmente os olhos espirituais, libera a fé deles agora. A fé deles não vai desfalecer, o Senhor vai fortalecer cada um, agora mesmo, meu Pai. Gera fé, gera confiança, gera segurança, assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Gera um fogo no coração, faz arder, Senhor, dentro de cada um, a certeza de que o Senhor Jesus está próximo, de que o Senhor Jesus está dentro de cada um pelo seu Espírito Santo, e eles não ficarão prostrados nesse caminho, eles vão vencer a peneirada e vão ser um canal de bênção para muitas vidas. Nesse momento nós te louvamos, nós te adoramos, nós louvamos o teu nome, cantamos com fé, te damos honra e glória. Só tu és merecedor. Cante, aplaude ao Senhor e declare: tu és o Deus que me fortalece. Aleluia. Que me transformou, o seu nome